Olá, eu sou o professor Álvaro Marcolino, professor de Sociologia e Filosofia, e hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre o pensamento na modernidade. Vou abordar alguns pensadores que foram fundamentais para o que viria futuramente a ser a sociologia e também sobre pensadores que são fundamentais para a gente compreender como foi o pensamento filosófico na Idade Moderna. Hoje, pensamentos na Idade Moderna, e para a gente começar essa aula eu vou dar um pouquinho do contexto do Renascimento e do humanismo. Esse período, a humanidade europeia, ela passava por uma fase de transição entre a Idade Média e o que viria a ser a Idade Moderna. E durante essa transição, a gente pode observar que a modernidade ela surge no século XIV e vai ter o seu auge lá no Iluminismo no século XVIII. É um período em que a Idade Média está cada vez mais entrando numa decadência, aqueles pensamentos filosóficos que perduraram durante a Idade Média, eles estão começando a se enfraquecer. E aquele pensamento aristotélico escolástico, aquele pensamento que perdurou durante toda a Idade Média, baseado lá nas ideias de Aristóteles, baseado naquele contexto da escolástica do São Tomás de Aquino, está começando a cair em desuso, principalmente por conta desse contexto, um crescimento das atividades comerciais e uma maior circulação de valores e informações. Então a gente tem cidades crescendo na Península Itálica, cidades crescendo, o comércio começando a ter um valor muito grande e as informações começam a circular. Quando o comércio está acontecendo, as informações começam a circular entre uma cidade e outra. O conhecimento começa a circular entre uma cidade e outra. Então a gente tem novos centros urbanos, um fortalecimento da burguesia, a formação dos primeiros estados nacionais modernos na Europa Ocidental, começando principalmente ali pela Península Ibérica, Portugal, Espanha, depois se expandindo para outras áreas. E a gente observa nesse período também movimentos reformistas que questionavam o poder da Igreja, as reformas protestantes. Então, nesse período, nesse início da modernidade, o ser humano está cada vez mais confiante na razão e no seu poder de transformações, confiante de que ele, ser humano, pode provocar transformações nesse mundo. Isso se opondo à lógica lá da Idade Média, em que a religião estava acima da razão, em que o ser humano não tinha tanto poder de transformação. E com isso, muitas inovações tecnológicas modificaram completamente a vivência dos seres humanos, como a bússola, o papel, a imprensa, a máquina a vapor, lá na Revolução Industrial, e a imprensa ela tem um papel muito importante aqui para a gente, porque vai potencializar e muito a disseminação das informações, a disseminação das ideias. Então, quando você tem cada vez mais livros sendo produzidos, em vez de serem copiados à mão nos mosteiros religiosos, eles começam a ser produzidos de uma maneira muito mais veloz. Isso vai ser fundamental para essa modernidade. E então, dado esse contexto, eu queria passar um pouquinho para vocês umas características principais do pensamento moderno. A primeira delas é o antropocentrismo. O que significa essa palavra antropocentrismo? Antropo significa o homem e centrismo no centro. Então, é o ser humano no centro, é o indivíduo no centro. É o indivíduo no centro dos interesses e das decisões que vão ser tomadas cotidianamente. Então a razão vai começar a ganhar espaço dentro desse pensamento moderno e a fé vai começar a ser cada vez mais questionada. É importante que a gente faça uma distinção que dentro da história as rupturas elas não acontecem do dia para a noite, as mudanças não acontecem do dia para a noite. Não é porque a razão está ganhando espaço que as pessoas largaram a fé de lado. Vocês vão observar que os principais filósofos dessa época eram muito compromissados com uma base religiosa. Porém, a questão do indivíduo está cada vez mais forte.
a gente tem uma outra característica importantíssima que é o racionalismo, que significa que a razão passa a ter muito poder, o poder exclusivo da razão de discernir e comparar começa a se opor ao critério da fé. Existe uma recusa ao dogmatismo, as pessoas passam a valorizar os questionamentos, passam a valorizar a filosofia. Daqui a pouco a gente vai observar que vai existir uma revolução científica que vai dar mais poder para a razão. A gente pode observar uma busca constante por um novo método. E o que é um método? É um método de produção do conhecimento. Vamos voltar lá na Idade Antiga, lá no Aristóteles. O método para se produzir conhecimento que estava validado e funcionava durante o final da Idade Antiga e durante toda a Idade Média era o método de indução aristotélico. Então, durante toda a Idade Média, aquelas ideias do Aristóteles e aquela maneira como Aristóteles abordava as questões era o que estava validado. Uma vez que essa tradição aristotélica / escolástica começa a entrar em crise junto com a Idade Média, os filósofos desse início da Idade Moderna, eles começam a buscar por um método. Eles começam a procurar novas maneiras de se abordar o problema do conhecimento, a teoria do conhecimento. Então, podemos dizer que o rompimento entre a ciência e a filosofia aristotélico-escolástica instigou os pensadores na busca de novos métodos de investigação filosófica e científica. A gente vai ver Descartes fazendo isso, Francis Bacon fazendo isso, John Locke e muitos outros. E uma última característica que eu queria apontar para vocês é o humanismo, que é o interesse pelo que é humano. Isso se opõe muito ao foco medieval, ao foco que a Idade Média tinha sobre o sobrenatural. Então existe uma valorização do saber crítico que é capaz de desenvolver o potencial dessa condição de ser humano. Então, o humanismo vem para trazer as ideias do homem ao centro, da importância das ideias do indivíduo, do ser humano, se opondo a esse sobrenatural que era muito valorizado durante a Idade Média. Então, o primeiro pensador que eu vou conversar um pouquinho com vocês é o Nicolau Maquiavel. E ele é muito interessante para a gente tratar nesse momento aqui, porque ele vai mostrar e ele vai fazer uma análise muito fria do que eram os governos, do que era ser um estadista nessa transição da Idade Média, nesse nascer dos estados nacionais modernos. O Nicolau Maquiavel ele faz parte de uma geração muito interessante, porque ele nasceu em 1469 e morreu em 1527, o que faz com que ele pertença a uma seleta geração de europeus que viu o mundo antes e depois da descoberta da América. Imagina só o que é você viver num mundo em que você acha que o mundo inteiro é aqueles entornos do mar Mediterrâneo e, de repente, descobrem que existe um continente novo e grandioso. Então, isso mudou a cabeça de muitos pensadores nessa época também. Essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela é muito marcada também pela invasão europeia na América, muitas vezes também descrita como descobrimento. Nicolau Maquiavel foi um florentino, nascido em Florença, autor do livro O Príncipe, que foi publicado em 1532, e a gente pode apontar esse livro como um marco inicial das ciências políticas modernas, porque ele faz uma análise fria e crua do que era ser um príncipe na Península Itálica naquela época, naquele momento. É bom a gente lembrar aqui que a Península Itálica não era um Estado unido, não existia a Itália como a gente conhece hoje. Existiam vários pequenos reinos, várias pequenas nações ali, algumas cidades e estados, todas com formas de governo independentes. E existia muita disputa territorial. Então uma família ganhava o poder de uma cidade, ganhava o poder de um reino, daqui a pouco ela perdia, era invadida. E o Nicolau Maquiavel ele está destrinchando aquilo
que acontecia naquele momento. Então, é importante a gente saber sobre o Maquiavel que ele se opõe à ideia defendida pela Igreja sobre a origem divina do poder político. Porque naquele final da Idade Média, se tinha a ideia de que o governante foi escolhido por Deus e ele tem a legitimidade de ser governante por ter sido escolhido por Deus. O Maquiavel está dizendo para a gente que a política ela é especificamente humana. Então, partindo disso, o Maquiavel vai construir sua obra como uma exposição muito detalhada das práticas políticas da época. O Maquiavel vai fazer basicamente um manual de como ser um bom governante, de como ser um príncipe, um bom estadista. E o que interessa para o Maquiavel nesse livro é a conquista e manutenção do poder. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado em como você, como governante, vai conseguir se manter no poder e vai conseguir gerir essa nação. Então, qual foi a metodologia que ele utilizou para construir essa obra? Foi através de observação das práticas políticas. Ele analisou uma série de exemplos, uma série de histórias de vários reinos daquela região e ele foi aprendendo com os acertos e com os erros daqueles governantes. Então ele vai fazer uma análise comparativa e ele vai determinando caminhos. Por exemplo, o Maquiavel vai dizer que ele vai dar um caminho para o governante que chega no poder através do seu carisma, através do apoio da população. Esse deve agir de uma forma. O governante que chega através da violência deve agir de outra forma. Então, o Nicolau Maquiavel está fazendo um passo a passo para aqueles governantes ali, para aqueles príncipes desses reinos, explicando para eles o que você tem que fazer para se manter no poder. Então, ele fornece um conjunto de conselhos e regras para auxiliar os governantes a se manterem no poder. E para o Maquiavel, o decisivo em política é a luta pela conquista do poder. Por que eu estou frisando isso toda hora? Porque isso é fundamental para vocês entenderem sobre o Maquiavel. A ideia dele é explicar como um governante vai conseguir conquistar e se manter no poder. Aí existe uma falha de interpretação sobre o termo maquiavélico, porque a gente hoje entende como maquiavélico aquela pessoa que passa por cima de todas as outras para conseguir o que quer. Isso, de certa forma, é uma injustiça com Maquiavel, porque ele faz isso nesse livro, O Príncipe, ele explica dessa maneira, mas em outras obras do Maquiavel, ele se mostra até com umas ideias republicanas. Então, alguns historiadores sugeriram que o Maquiavel escreveu O Príncipe porque ele tinha pretensões de conseguir um cargo de conselheiro em algum reino, estar próximo de algum governador. O Maquiavel também ele é muito conhecido como ter sido um grande estadista sem Estado, porque ele nunca foi um príncipe de fato. Eu separei aqui uma citação do Maquiavel que explica bastante sobre essa ideia dele, que diz o seguinte: daí nasce a seguinte questão: é melhor ser amado ou temido? A resposta seria que as duas vocações são necessárias, mas como é difícil ser as duas coisas ao mesmo tempo, é mais seguro ser temido que amado, quando é preciso renunciar a uma das duas, porque, de modo geral, é possível dizer que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, fogem do perigo e são sempre ávidos por ganhos. Então, vem essa clássica associação do Maquiavel dizendo que é melhor você ser temido do que ser amado. Lembrando, quando você só pode escolher entre as duas coisas. Beleza, eu separei um outro pensador para vocês que é bem diferente do Maquiavel. Apesar de viver mais ou menos no mesmo período, o Thomas Morus, também conhecido como Thomas More, Thomas Morus é uma latinização do nome dele, ele era inglês,
e ele foi autor de um livro chamado A Utopia. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa palavra antes. Moros viveu de 1478 a 1535. E ele foi um conselheiro do governo inglês. Ele participou de diversos conselhos, ele fez viagens para resolver problemas de relações internacionais e institucionais. Ele diversas vezes viajou para ter reuniões com o Papa em Roma. Então, ele era uma figura política muito importante nessa Inglaterra do início da Idade Moderna. E essa obra dele é uma obra muito diferente da obra do Maquiavel, porque se o Maquiavel faz uma análise fria e crua de como era ser um governante durante a Idade Moderna, o Thomas Moros ele vai dar asas à sua imaginação. O Moros ele vai dividir a sua obra em duas partes. A primeira parte é uma crítica à vida social e política na Inglaterra, enquanto na segunda parte ele faz um exercício de imaginação sobre como seria a sociedade perfeita na cabeça dele. E uma coisa interessante sobre a obra dele é o formato como ela é escrita. Ele está contando em primeira pessoa, em que ele fez uma viagem, e nessa viagem ele conheceu um outro personagem, que é o personagem principal da nossa obra, que é o Rafael. E esse cara, ele tinha viajado o mundo inteiro, tinha conhecido regiões do Equador, tinha conhecido regiões aqui da América, tinha tido uma vasta experiência em viagens e ele tinha viajado para um lugar chamado a Ilha de Utopia. Então, o Rafael, ele pôde observar no mundo todos os problemas e as mazelas desse mundo, e isso é descrito através de relatos, de diálogos entre o Thomas Moros e esse personagem, o Rafael, nessa primeira parte do livro, em que eles vão criticar duramente o cercamento dos campos na Inglaterra, vão fazer uma crítica sobre a miséria em que a população vivia, sobre a violência, sobre a desigualdade. Eles vão preparar um meio de campo ali para esse livro, mostrando quais são os problemas dessa sociedade moderna. E na segunda parte, o Rafael vai contar para o Thomas Moros como foi essa experiência de 5 anos vivendo na Ilha de Utopia. E essa Ilha de Utopia, eu acho que pode passar aqui, essa Ilha de Utopia ela é uma sociedade perfeita, em que está tudo organizado, não existem guerras na Ilha de Utopia, nem diferenças sociais. Nessa Ilha de Utopia não existe preguiça também, todas as pessoas trabalhavam, mas as pessoas trabalhavam 6 horas por dia, dividido em turnos de 3 horas, e depois na parte da tarde mais 3 horas. As pessoas faziam aquelas atividades que elas mais gostavam de fazer, mais se envolviam. Então, as pessoas seguiam ali os seus sonhos, apesar de todo mundo ter a obrigatoriedade de trabalhar pelo menos 2 anos com a agricultura, todo mundo podia trabalhar com aquilo que gosta, com aquilo que ama. Então, existia uma abolição desse trabalho exaustivo, desse trabalho abusivo. Não há opressão para os seus cidadãos. Na utopia de Thomas Moros, não existem as relações econômicas do mercantilismo, nem aquelas relações feudais. Então, olha só, não existia necessidade de dinheiro circulando dentro da ilha. O Moros faz essa apresentação sob o pseudônimo de Rafael, mostrando o que seria uma sociedade perfeita. E essa é uma das características interessantes da modernidade. É o distanciamento entre a realidade e a imaginação. Você tem a realidade e você consegue imaginar muito além da realidade. E o Thomas Moros, ele exemplifica muito isso nesse seu livro A Utopia. E a partir de então, a palavra utopia ela vai ganhar a conotação de sociedade ideal, ou mesmo de algo irrealizável, algo que você nunca vai conseguir alcançar. É bom a gente lembrar que essa ilha de utopia, essa utopia do Thomas Moros,
vai inaugurar esse conceito de utopia que a gente conhece até hoje, mas se a gente ler a utopia de Thomas More hoje, a gente vai encontrar muitos problemas. Por exemplo, ele previu a escravidão dentro dessa utopia. Existiam escravos aqui, não eram cidadãos. Mas, tirando esses anacronismos das interpretações, é interessante a gente pensar como o More está tentando vislumbrar uma sociedade melhor, vislumbrar uma humanidade melhor. Podemos passar aqui. E um terceiro pensador que é fundamental para a gente entender esse início da modernidade é o Thomas Hobbes. E o Hobbes ele vai ser um argumentador incrível. Quando você lê Hobbes, você pode não concordar com Hobbes, mas é difícil contra-argumentar com ele, porque ele tem uma capacidade de argumentação muito grande e ele vai convencer muitas pessoas naquela época a respeito de um conceito que ele vai chamar de contrato social, que eu vou explicar para vocês. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês e ele escreveu um livro chamado Leviatã. Para o Hobbes, existia algo que ele chamava de estado da natureza. Pensa lá, naquela época do Paleolítico, naquela época dos homens das cavernas, em que não existia uma civilização, cidades e organização. Para o Thomas Hobbes, esse estado de natureza é um estado caótico, é um estado de guerra. É um estado em que as pessoas estão constantemente inseguras e essa insegurança gera angústia, gera medo, porque por onde predominam os interesses egoístas, cada um torna-se lobo para outro lobo. O que o Thomas Hobbes quis dizer com isso aí? Vem essa clássica frase, ó, o homem é o lobo do homem. E com isso ele descreveu o que seria esse estado da natureza, ele descreveu o que seria esse estado caótico, esse estado onde os seres humanos viviam em guerra. E ele diz que para resolver o problema desse estado caótico, vivido no estado de natureza, só poderia ser superado com um pacto social, que ele vai chamar de contrato social. Então, portanto, é necessário um contrato social que vai criar o Estado com o objetivo de acabar com as guerras, através do poder dado ao Leviatã, que seria o soberano. E é interessante a gente centralizar nosso entendimento aqui na figura do Leviatã. Para o Hobbes, é necessário que exista um soberano, uma figura forte. Poderia voltar um slide, por favor? Obrigado. É muito importante essa figura do Leviatã, do soberano. Então, esse poder do soberano ele deve ser absoluto, total e ilimitado. E o poder do Estado ele vai ser exercido pela força, porque, segundo ele, só o medo do castigo vai causar temor nas pessoas e as pessoas vão obedecer às leis. Então, para o Hobbes é o soberano que prescreve as leis, julga e é o chefe militar. E as pessoas aceitam essa figura do soberano, mesmo sendo uma pessoa com poderes absolutistas e ilimitados. Por quê? Porque as pessoas assinaram o contrato social lá atrás. Para resolver esse problema, que era o caos do estado de natureza, segundo Hobbes, firmaram-se um contrato social em que legitima que o soberano, que o Leviatã, que o governante possa agir com poder absoluto e assim regular e controlar para que a gente não viva nesse estado caótico. Essa é a argumentação do Thomas Hobbes. Agora pode passar o slide porque eu dei esse panorama geral e eu vou falar um pouquinho sobre o que foi a Revolução Científica. Não dá para a gente falar sobre modernidade sem falar sobre a Revolução Científica. Se eu estava falando para vocês que aquela lógica aristotélica, escolástica mudou muito, é muito por conta das descobertas feitas durante o período da Revolução Científica.
Vou falar agora de Nicolau Copérnico, também nascido naquela geração que viu o mundo crescer, que viu a Europa descobrir que existe um continente a mais nesse mundo. De 1473 a 1543, foi um polonês, astrônomo e matemático. Ele foi importante por propor o heliocentrismo. Para a gente pode até parecer bobeira, mas para aquela época isso foi... O Copérnico ele não viu todas essas repercussões, porque ele vai publicar esse livro próximo da data de morte dele. Esse livro teve uma circulação relativamente pequena, mas ele vai ser muito impulsionado depois que outros pensadores vão se aproveitar das ideias do Copérnico e produzir outros materiais. Então, ele propõe o heliocentrismo, a teoria do Sol no centro. Então, não seria mais a Terra no centro do universo e o Sol girando em torno da Terra, como acreditava-se lá na Idade Antiga. O Aristóteles defendia isso. E durante toda a Idade Média se acreditava naquela metodologia aristotélica. Então, durante toda a Idade Média, acreditava-se que a Terra estava no centro e o Sol girava em torno da Terra. E o Nicolau Copérnico publica, no ano de sua morte, o livro Da Revolução de Esferas Celestes, em que ele faz algumas descobertas para além do heliocentrismo. Ele vai dizer que o movimento dos astros são uniformes, eternos e circulares. Que o centro do universo seria perto do Sol, essa aí mais ou menos, né? Mas ele disse que perto do Sol estão Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Por que não os outros planetas? Porque não era possível naquela época identificar esses outros planetas que hoje a gente conhece. Não se tinham telescópios tão aprimorados como se tem hoje. Então, Copérnico disse que a Terra tem 3 movimentos: o de rotação diária, o de volta anual e o de inclinação anual de eixo. E que a distância da Terra ao Sol é pequena comparada à distância da Terra às estrelas. E isso é interessante da gente notar, porque se a gente fosse pegar lá aquela lógica do Aristóteles, as estrelas elas não estariam tão distantes, mas sim meio que presas numa cúpula que seria esse universo, como se fosse uma cúpula redonda em que a Terra estaria no centro. E aí começa a cair por terra toda essa base aristotélica escolástica. Pode passar, porque agora eu vou falar um pouquinho de Giordano Bruno, que viveu de 1548 a 1600, foi um filósofo, teólogo e matemático, nascido em Nola, na época ficava no reino de Nápoles, e ele vai dedicar os seus estudos à cosmologia. E ele vai fazer diversas afirmações que para aquela época foram demais, que para aquela época causou um impacto muito, mas muito grande. Eu vou dar um spoiler para vocês. Ele foi condenado à morte por isso. Inclusive, algumas de suas afirmações podem ser um tanto quanto provocantes para os dias de hoje. Ele vai dedicar seus estudos à cosmologia e o Giordano Bruno ele vai afirmar que o universo é infinito e povoado de infinitas estrelas. Tá, aí você vai me perguntar, mas como ele sabia disso? Existe uma pequena diferença entre o Giordano Bruno e o Galileu Galilei e o Copérnico, porque o Giordano Bruno não vai necessariamente apresentar provas daquele conhecimento que ele está trazendo para a gente aqui. Ele vai se inspirar lá no Hermes Trismegisto e vai dizer que foi iluminado e esse conhecimento veio a ele. Então, o universo é infinito, povoado por infinitas estrelas. Hoje a gente sabe disso, naquela época não. E ele vai dizer que as estrelas são como o Sol, que essas estrelas que a gente vê no universo seriam como o nosso próprio Sol. Ele também vai afirmar que existem outros planetas como a Terra onde existe vida inteligente. Isso a gente ainda não sabe, mas dado que ele descobriu, ele afirmou um monte de coisa que depois foi provada, quem sabe ele não está certo nessa aqui também, né? E ele vai trazer uma problematização
que depois vai ser resolvida lá pelo Einstein, que é a relatividade, que qualquer perspectiva é relativa à posição do observador. Mas não foi por essas afirmações que ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte pela acusação de panteísmo. Isso pegou de jeito a Igreja Católica daquela época, claro. O Giordano Bruno, ele acredita que tudo tem alma e que tudo é Deus. Então, para o Giordano Bruno, não existe diferenciação entre Deus e tudo que existe aqui na Terra, que o que existe aqui na Terra seria o próprio Deus, seria a emanação desse próprio Deus. E isso, naquela época, para a Igreja Católica daquela época, não era nada interessante de ver essas ideias circulando. Então, o conceito de Deus para o Giordano Bruno não está separado do conceito de universo. Aí podemos passar para o próximo slide, onde eu trouxe uma citação do Giordano Bruno que diz o seguinte: o mundo é infinito porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus, ser infinito, possa ter se limitado a si mesmo, criando um mundo fechado e limitado? Então, com esse tipo de questionamento, o Giordano Bruno atraiu as atenções para a figura dele e, consequentemente, essas ideias se espalharam pela Europa daquela época e a Igreja Católica não gostou nem um pouquinho disso e ele foi condenado à morte pela Inquisição, acusado de panteísmo. O que é o panteísmo? É acreditar que Deus está em todas as coisas e que todas as coisas têm alma e todas as coisas são Deus. No momento da sua sentença, ele disse o seguinte, que talvez sintam maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la. Então, o Giordano Bruno ele vai ser condenado à morte, vai ser queimado na fogueira com um pedaço de madeira na boca, para evitar com que ele falasse no momento da sua condenação. Então, ele é uma figura que mostra para a gente o quanto esse pensamento moderno e essa busca por ideias novas e essa busca por um conhecimento científico, o quanto isso chocou e o quanto isso virou a Europa de cabeça para baixo no sentido da filosofia. Agora a gente fala de Galileu Galilei. Não tem como falar de revolução científica sem falar de Galileu Galilei. Viveu entre 1564 e 1642. Foi um brilhante físico, matemático, astrônomo e também um filósofo nascido em Florença, florentino. Ele foi responsável pela aplicação do método experimental. Vocês lembram que eu falei para vocês que esses filósofos da modernidade estão buscando novos métodos de se obter conhecimento? Pois é, o Galileu Galilei vai vir com uma ideia que é o seguinte: e se eu pegasse esse conhecimento que eu acho que está certo e fizesse uma experiência para provar se ele realmente está certo ou não? Então, no seu método de pesquisa, ele vai começar a utilizar alguns instrumentos, como o plano inclinado, como termômetro, como telescópio, como formas de aplicar o método experimental e ter confiabilidade se aquele conhecimento está certo ou não. Então ele vai ter uma abordagem muito matemática para se obter o conhecimento, e ele vai desprezar algumas qualidades subjetivas, porque o pensamento dele era objetivo. Para ele, não fazia diferença se o objeto era verde ou azul, se ele tinha um cheiro bom ou cheiro ruim, se ele tinha um sabor bom ou sabor ruim. Então ele despreza cor, odor, sabor, ele vai se preocupar com os aspectos físicos. Então ele investiga o espaço físico nos seus aspectos objetivos, aplicando um tratamento matemático para aqueles problemas. Isso vai simbolizar um rompimento muito grande com a filosofia aristotélico e escolástica. Isso vai ligar a ciência astronômica à física. Pode passar, porque eu vou contar aqui agora uma pequena história do Galileu Galilei e como ele passou por cima das ideias do Aristóteles. O Aristóteles defendia que a lei de queda dos corpos acontecia da seguinte forma. Não vamos confundir, agora eu estou falando de Aristóteles, pensador lá da Idade Antiga. O Aristóteles dizia que alguns corpos caem e outros flutuam por terem uma natureza pesada ou uma natureza leve. Por exemplo,
O Aristóteles dizia que a água tende a ir para o chão porque ela tem uma natureza pesada e que o fogo tende a ir para cima porque ele tem uma natureza leve e que os corpos tendem a ir para o seu lugar natural. Com essa ideia, o Aristóteles deixou a entender que se eu jogasse uma pedra grande e uma pedra pequena do alto de uma torre, elas são dois objetos que têm a natureza pesada, elas iam cair com velocidades diferentes, porque uma pedra grande é mais pesada que uma pedra pequena. Então, se você jogasse lá de cima, a pedra grande cairia antes. O que o Galileu Galilei fez? Experimentou. Método experimental. Vamos ver se o Aristóteles estava certo? Vamos só um minutinho ver se ele estava certo? Então, o Galileu Galilei vai observar que a esfera que ele estava utilizando no plano inclinado, ela percorria uma distância 4 vezes maior em 2 segundos do que ela percorria em 1 segundo. E assim, ele provou que a distância percorrida a partir do repouso varia com o quadrado do tempo. Então, o Galileu vai finalmente declarar que o peso não tem influência na velocidade de queda, que alguns objetos eles variam por conta da resistência do ar, mas o que predomina não é o peso desses objetos. E aí reza a lenda que ele fez um experimento na Torre de Pisa, na Itália, em que ele levou todos os professores da universidade para aquela localidade, e ele falou, vou fazer um experimento, vou provar que o Aristóteles estava errado. E ele pegou uma pedra grande, uma pedra pequena, jogou lá de cima e, para o choque geral de todos os professores da universidade, elas caíram ao mesmo tempo no chão, provando que o Galileu Galilei estava certo. Aí, se vocês tiverem um tempinho, no final desse vídeo, vocês vão pesquisar lá no YouTube o experimento da câmara de vácuo do Galileu Galilei. O Galileu Galilei dizia que uma pedra não caía ao mesmo tempo que uma pena só por conta da resistência do ar. E hoje a gente tem tecnologia para experimentar isso e experimentaram isso. De forma que, com a resistência do ar, de fato, eles usaram uma bola de boliche e uma pena. A bola de boliche caiu muito mais rápido do que a pena, mas num ambiente sem ar, num ambiente de vácuo, é muito impressionante. Elas caem ao mesmo tempo. Depois confere, tem no YouTube. Não sei se eu posso falar YouTube aqui, mas tem na internet. Podemos passar para o próximo slide, que fala sobre o Galileu Galilei e a astronomia. Então, o Galileu Galilei ele não só revolucionou a física e revolucionou a forma de se fazer ciência através do método experimental, ele também revolucionou a astronomia. Ele vai aperfeiçoar a visão do telescópio através das lentes e ele consegue aumentar em 30 vezes a capacidade do telescópio da época. Então, 30 vezes mais, ele vai conseguir ver coisas muito mais distantes. E ele vai concluir, usando cálculos trigonométricos, que o Sol é 7 vezes maior do que a Terra. Mas espera aí, então não faz sentido o Sol girar em torno da Terra. Se o Sol é 7 vezes maior do que a Terra, é a Terra que tem que girar em torno do Sol. Outras descobertas do Galileu Galilei foram as estrelas fixas, a superfície irregular da Lua e todas as suas crateras, as manchas solares, que existiam 4 luas em Júpiter e que essas 4 luas giravam em torno de Júpiter, e as nebulosas. Podemos ir para o próximo slide, porque para a gente caminhar aqui para o fim da nossa aula, eu vou contar para vocês sobre uma das maiores rixas da Idade Moderna, entre os racionalistas e os empiristas. Falei para vocês sobre o campo científico na Revolução Científica, falei para vocês sobre aqueles primeiros pensadores que pensavam sobre a política e agora sobre a filosofia, como era esse pensamento moderno na filosofia. Os filósofos modernos, eles buscavam uma revisão dessa metafísica, dessa metodologia aristotélico-escolástica. Então, a teoria do conhecimento, ela é posta em questão. O que a gente pode conhecer? Qual é a origem do conhecimento? Essas questões epistemológicas, ou seja, elas são as questões relativas ao conhecimento, elas deram origem a 2 correntes filosóficas, que são, pode passar aqui, os racionalistas e os empiristas. Qual é a diferença entre os dois? Os racionalistas eram filósofos que enfatizavam o papel da razão no processo de conhecimento. Então, a razão é o centro de tudo, é através da razão
que se obtém conhecimento, podendo depender da experiência, mas independente da experiência também é a razão que vai construir o conhecimento. Exemplos, o Spinoza, também um panteísta como o Giordano Bruno, e o René Descartes, que a gente vai ver daqui a pouco. Os empiristas eles enfatizavam o papel da experiência sensível no processo de obter o conhecimento. Basicamente, eles falavam que sem experiência não existe conhecimento. Exemplos deles são Francis Bacon, John Locke e David Hume. E agora a gente vai falar de René Descartes. Ele viveu entre 1596 e 1650. Foi um filósofo racionalista francês que valorizava o questionamento acima de tudo. Ele dizia que a única certeza que a gente tem são as ideias inatas. Guardem esse conceito aqui de ideias inatas, para vocês entenderem qual foi essa rixa entre racionalistas e empiristas. Vocês vão precisar saber bem o que são as ideias inatas. E foi dele aquela máxima do penso, logo existo. Ele está questionando tudo. A única coisa que ele não pode questionar, que é inquestionável, é que ele pensa. E se ele pensa, ele existe. E essa é a única certeza que ele tem sobre a vida. Vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre o método cartesiano. O método cartesiano é mais um método para substituir a metodologia do Aristóteles, e ele vai dizer que para a gente alcançar um conhecimento confiável, a gente deve seguir esses 4 passos. Duvidar de tudo, desde as dúvidas mais simples até as mais complexas. Dividir a dificuldade no maior número possível de partes e estudar cada uma separadamente. Depois que você definiu o seu objeto de estudo e dividiu a dificuldade em várias partes possíveis, você vai ordenar dos questionamentos mais simples para os mais complexos. Ou seja, se você quer estudar a história de um prédio importante da sua cidade, você vai fazer todos os questionamentos que você pode fazer sobre aquele prédio, anotar no papel e depois dividir entre quais são mais fáceis de ser descobertos, quais são mais fáceis de serem respondidos, quais são os mais difíceis. Parte do mais simples para o mais complexo. O método cartesiano se centra muito nisso, partir do mais simples para o mais complexo. E no final, revisar todo o processo. Eu duvidei de tudo, desde as dúvidas mais simples às mais complexas, duvidei, beleza. Eu dividi no maior número de partes possíveis e depois parti da dúvida mais simples até a dúvida mais complexa. Se eu fiz isso e revisei todo o processo, pronto, método cartesiano, você chegou num conhecimento muito confiável. Uma outra questão do Descartes é a teoria das ideias. E aí vem aqui as ideias inatas, que é importantíssima para a gente. As ideias inatas são aquelas que antecedem a nossa existência. São aquelas que nascemos com elas. Ou seja, são ideias que já estavam aqui no mundo, independente da gente nascer ou não. E o Descartes vai usar o exemplo de Deus e a matemática. Deus e a matemática, segundo ele, não precisariam da gente para existirem. A matemática está ali na natureza e Deus criou todas as coisas e ele existe independente da gente estar aqui ou não. Os empiristas vão discordar disso, mas é isso que o Descartes está apresentando. Existem as ideias adventícias, que são aquelas que a gente adquire através das nossas experiências, das nossas sensações, e existem as ideias factícias, que são aquelas que a gente adquire através de outras ideias. Ou seja, quando você está aprendendo o que o professor está falando agora, vocês estão aprendendo ideias factícias. Mas as ideias inatas que interessam a gente. Guarda, são aquelas que antecedem a nossa existência. Podemos passar para o próximo slide, porque agora eu vou falar de um empirista, um desses que discordava lá do Descartes. O Bacon, Francis Bacon, viveu entre 1561 e 1626, filósofo empirista inglês, e ele foi inspirado pela ciência moderna e ele buscava um saber instrumental que possibilitasse o controle da natureza. Ele acreditava que a evolução humana, que a evolução da ciência passava por controlar e modificar a natureza. Então, repara aqui, olha o período que ele viveu, 1561, 1626. A Revolução Industrial vai começar mais de 100 anos depois da morte dele.
e ela está muito centrada na ideia de controle da natureza, de produção, de pegar a matéria-prima da natureza e transformar. Então, olha só como a ideia do Francis Bacon já está criando bases para essa revolução industrial depois ser respaldada, e até hoje a gente vive muito nessa questão do controle da natureza. O Bacon ele afirma que a ciência ela precisa de experiência e investigação como método. E ele vai chamar de ídolos os preconceitos, as noções falsas que dificultam a nossa compreensão da realidade. E aí pode passar porque ele propõe um método indutivo. E o método indutivo do Bacon seguia 3 passos, que é se livrar dos ídolos desses preconceitos, dessas noções falsas que a gente traz, igual leite com manga faz mal, isso não é útil, se livra disso, enumerar exaustivamente as manifestações do fenômeno estudado e registrar todas as suas variações. E por último, testar os resultados por meios de experiências. Então olha só como a Idade Moderna está se tornando cada vez mais científica. Podemos ir para o próximo slide, porque para a gente começar a encerrar nossa aula, eu vou falar um pouquinho de John Locke. John Locke ele tem ideias muito importantes, eu não vou conseguir tratar de todas elas aqui, mas eu vou tratar sobre aquele problema lá das ideias inatas, lembra? O John Locke não gostava muito daquela ideia do Descartes, não. Ele viveu entre 1632 e 1704, filósofo empirista inglês, autor de Ensaio sobre o Entendimento Humano. E o Locke ele vai criticar a doutrina das ideias inatas do Descartes. O Locke vai dizer o seguinte, ele vai dizer, isso não está certo, e sabe por quê? Porque a alma dos seres humanos é uma tábula rasa, como uma folha de papel em branco, como um caderno em branco que vai ser preenchido. E por isso o conhecimento começa apenas com a experiência sensível. Então, para o John Locke não existiria o conhecimento matemático se não houvesse um matemático existindo para reconhecer aqueles padrões na natureza e transformar aquilo em linguagem matemática. O Descartes está dizendo aqui, o John Locke está criticando Descartes com a seguinte citação: se houvesse ideias inatas, as crianças já as teriam. As crianças já nasceriam sabendo matemática, já nasceriam sabendo sobre tudo a respeito de Deus. Mas não, elas precisam ir para a escola para aprender matemática, elas precisam ir para uma igreja para aprender sobre Deus. As crianças não nascem sabendo. E o John Locke vai dizer mais, ele vai dizer que a ideia de Deus não se encontra em toda parte, porque há povos sem essa representação. Inclusive povos que têm representações diferentes a respeito de Deus. Se fosse uma ideia inata, todo mundo compreenderia da mesma forma. Então, o John Locke, como um grande empirista, está rebatendo o Descartes. Depois, quem vai resolver essa disputa entre empiristas e racionalistas vai ser o Kant. Mas aí, para falar de Kant, meu amigo, aí já é assunto de uma próxima aula. Pode passar aqui o slide. Eu deixei aqui uma bibliografia de apoio. E eu queria para encerrar a aula, queria dar uma dica para vocês que os livros desses grandes filósofos, todos esses que eu citei aqui agora, estão em domínio público, ou seja, estão todos disponíveis de graça na internet. Só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar. O conhecimento está aí, cabe a nós irmos lá buscar. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês façam uma boa prova, concentração, prestem bem atenção nas palavras, no significado das palavras, e eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Até a próxima.